Oi, gente! Hoje eu vou começar um vídeo diferente. Olha aqui a minha conquista, a minha benção. É isso aí, gente. Dupla nacionalidade, espanhola e brasileira. Olá, eu sou Marta Santos, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Aqui você vai aprender sobre desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e como gestionar as suas emoções. Lembrando que eu estou em processo de aprendizado, assim que vamos aprender juntas aqui. Hoje o vídeo vai ser diferente. Eu vou contar a minha história. Há 15 anos atrás, eu vivia numa vida de muita escassez, de pobreza, emocional, estava muito mal mesmo. E me surgiu uma oportunidade para me vir para a Espanha, para Portugal. E eu estava num momento muito difícil da minha vida. O meu filho estava com 9 anos, o outro creio que com 11, quase 12. E então eu estava numa dificuldade muito grande, gente. E eu sempre quis mudar de vida e não conseguia. Naquela época eu me via assim na roda do hamster, sabe? Girando e não conseguia sair dali. Eu tinha uma vida assim simples. Hoje eu vejo que ela não era tão simples, ela era média, era medíocre, sabe? Aquela vida medíocre, sem esperança, sem conquistar nada, sem dinheiro, sem qualidade de vida, o meu emocional assim muito ruim. E foi então que me surgiu a oportunidade, graças a minha irmã, Ana Cleide. Ela me trouxe para cá, para a Europa, e eu lembro que um dia eu estava assim num momento muito difícil, e ela estava gestante, e nós tínhamos o costume de sempre falar coisas uma para outra. E como ela estava gestante, eu estava passando uma dificuldade muito grande. E eu não queria falar para ela, porque ela ia se aborrecer, ia se preocupar comigo, né? Então eu lembro que eu morava assim numa casa assim muito simples, muito humilde mesmo, mas era uma casa boa. E eu lembro que na parede tinha um trincado assim na parede. Eu olhei para aquele trincado, era uma tarde, gente, eu não lembro o dia. Eu olhei para cima e falei: Senhor, me socorre, porque eu não aguento mais, sabe? E é claro, gente, que voltando atrás, essa vida que eu levava foi por muitas crenças limitantes, religião e coisas que eu via quando era criança. Então, tipo assim, escolhas erradas, né, gente? Vamos pôr os pingos nos i. Também foi escolhas que eu fiz errado. Então, gente, Deus teve misericórdia de mim. Naquele dia, a minha irmã me ligou e me falou: Tata, se arruma o passaporte que você tá vindo pra cá. E ela tava querendo ir, eu não sei se ela vai lembrar dessa história, mas ela tava querendo ir pro Brasil. E tinha na época caiu um avião da Air France e ela ficou com medo. Então ela me chamou, gente, e é muito incrível a ligação que nós temos uma com a outra. Eu não falei nada para ela da minha situação porque eu não queria chatear ela, preocupar ela, mas parece que ela sentiu, gente. Ela me chamou, ela comprou meu bilhete e eu vim, gente, pra cá. Cheguei aqui não, né? Cheguei em Portugal cheia de esperança, cheia de sonho, medo de ser deportada, porque eu já tinha vindo uma vez e tinha sido deportada, sabe? Não foi fácil, não. Mas eu quero falar aqui, gente, quando eu cheguei aqui na Europa, cheia de sonhos, fazendo planos e pensando que ia ganhar muito dinheiro, aquela coisa assim toda, né? E fazia cálculos, e não foi assim, gente, não foi assim. Foi muito difícil, foi assim, sabe? A gente chegar num país que você não conhece, eu tinha muito medo de ser deportada, e tem aquele tempo, né, que você busca trabalho, você não se encaixa no trabalho, sabe?
Aí, gente, com 11 meses, eu consegui trazer meus filhos para cá. Esse tempo que eu ficava aqui, eu sempre trabalhei para buscar condições para trazer eles, né? Que os meus filhos são a minha vida. Eu lembro, gente, também, voltando atrás, que antes, uma coisa que me marcou muito, uma cena muito grande, que meus filhos tinham muita expectativa de eu entrar aqui no país e dar certo, né, de eu trazer eles. E eu morava assim numa cidade do interior, e o meu filho Lucas, eu tive que pegar o ônibus, né, que estava assim na rodoviária, e era assim uma cidade, e o ônibus dava volta assim numa praça, e eu vi, gente, o Lucas com 7, 8 anos, ele correndo atrás do autobus, mas ele estava contente, ele estava feliz por causa que eu ia vir, né, e a gente ia ter uma nova vida. E engraçado que ele falava assim, nós vamos a Portugal, nós vamos a Portugal. Ele não falava Portugal, ele não sabia falar. E o engraçado que eu vi, gente, ele correndo atrás do autobus, ele tem muito cabelo, ele tinha muito cabelo na época, também tem agora, e o cabelo dele levantava assim, gente, foi a cena que eu vi, gente, aquilo foi pra mim uma tristeza tão grande, tão grande, tão grande. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive que foquei, assim, em trabalho, assim, sabe, pra me trazer eles. Aí, graças a Deus, eu trouxe eles com 11 meses, de que eu estava em Portugal, e vivemos em Portugal. O começo não foi fácil, foi muito difícil, sabe? Você sozinha com 2 filhos, num país estranho, meus horários de trabalho era ruim, então eles viviam muito sozinhos, gente, eles viviam muito sozinhos. Então brigava, sabe assim, ai, me ligava e era uma situação. Mas aí um dia eu vi também, eu tive a oportunidade de vir para a Espanha, gente. Quando eu pus o pé nessa cidade, eu me enamorei dessa cidade, eu me encontrei, gente, eu senti que esse era o meu lugar. Portugal, eu sempre vou, eu gosto de estar lá como visita, mas morar, eu já até tentei outras vezes, mas assim, não, sabe, eu não tenho boa, tipo assim, eu não morei bem ali, não tinha um lugar legal que eu morei, então eu não tenho boa lembrança, então eu gosto daqui, gente. Quando eu cheguei aqui, com 1 mês e meio mais ou menos, eu já consegui alugar o meu piso. Eu tava na casa de uma irmã minha também, que mora aqui. E eu aluguei meu piso, gente, com muita dificuldade, já tinha trabalho. Aí consegui um piso, gente, com um quarto para cada um deles, tudo mobiliado, sabe? E então para eles foi assim um sonho, né? Cada um ter o seu quarto, tudo arrumadinho, sabe? Porque aqui a gente aluga os pisos, né? Amueblados, que é imobiliário. Se eu falar alguma palavra que vocês não entendem, deixa nos comentários que eu depois eu explico. Então, gente, aí começou a andar a vida da gente, tivemos as nossas dificuldades, muitos desafios. E assim, aqui eu consegui trabalhar sem documento, consegui trabalhar, morei numa casa legal, sabe? Tive chefes bons, mesmo sem documentos, eles me respeitaram. Nunca sofri um preconceito aqui, gente, nunca sofri isso. Tive um probleminha aí adiante, que depois eu conto. E nunca sofri preconceito, assim, sabe? Pus a cara para trabalhar, gente, e ia levando uma vida melhor do que a que eu estava em Portugal, sabe? Aqui o governo ele abre as portas assim pra gente, dá ajuda de alimentos, sabe? A gente tem ajuda de aluguel, essas coisas. Então foi um período assim que demorou por causa que eu não tinha documento, sabe? Mas depois eu consegui, assim, por alguns meses eu recebi, uma vez só eu recebi aluguel que o governo ajudou, né? Porque eu tava assim com pouco trabalho. Então, gente, eu só tenho a agradecer, porque esse país me trouxe muita oportunidade, me recebeu com carinho. E ai, quem tem opiniões diferentes, mas essa é a minha história, gente. Eu me encontrei aqui nessa cidade de La Coruña, em Galícia, gente. É uma cidade encantadora, uma cidade maravilhosa. Então, gente, quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu fui trabalhar. Eu vim pra cá passar uns dias com a minha irmã que estava aqui e eu vim trabalhar aqui. Ela arrumou um trabalho para mim e eu
eu não sabia falar espanhol. Então, gente, eu ficava assim, nervosa. Quando eu chegava no trabalho, a patroa ia pra praia, né? Pra praia aqui. Então, eu não via a hora dela sair, porque limpar a casa eu sabia, mas eu não queria que ela conversava comigo, porque eu não entendia o espanhol, sabe? Mas eu precisava trabalhar. Aí o que aconteceu, gente? Essa mulher falava alguma coisa comigo e eu não lembrava. Ela mandava eu colocar o lixo na rua, porque aqui temos o hábito de quando você termina a limpeza, você leva o lixo na rua. Não é eles que levam, é você que sai com o lixo na mão e leva. E o lixo aqui fala basura, basura, é lixo. E ela falava pra mim, né, tirar a basura, e eu não entendia espanhol, eu pensava que era vassoura. Eu pensava que ela mandava eu passar a vassoura e tal. Aí eu pegava a vassoura, passava em tudo, assim, nas paredes, no chão, porque eu pensava que era isso que ela queria que eu fizesse. Gente, 3 dias, essa mulher mandava eu levar a vassoura e eu entendia que era para usar a vassoura. Aí, sabe, ela pegou e chamou a minha irmã e disse: ah, eu sinto muito, mas é uma boa tica, mas ela não entende, ela não compreende. Então eu fiquei sem trabalho, gente. Aí eu fiquei assim, super preocupada, traumatizada, gente, traumatizada. Aí eu comecei a estudar, comecei a querer aprender o espanhol com muita assim, pressa. Então, eu comecei a falar espanhol, gente, até com os brasileiros, sabe assim, mas eu ainda não, tipo assim, eu ainda não falo bem, porque eu mesclo um pouco o português, sabe? Mas hoje eu entendo tudo. Então, essa foi a minha experiência aqui. Meus filhos cresceram. O meu filho Rony foi pro Brasil com 16 anos, foi trabalhar, e o Lucas hoje está em Portugal trabalhando também. Então, eu sou muito agradecida por essa oportunidade de ter conhecido a Europa, de ter vindo para cá. Eu tive desafios, eu tive lutas, eu tive momentos assim difíceis, mas eu tive vitórias também, tive conquistas, sabe? Quando eu tirei o meu carnê de conduzir, que é a carta de motorista aí, né? Eu sofri muito, gente, por causa do idioma, sabe assim? Então foi muito difícil, gente, foi desafiador eu tirar o carnê, mas eu tirei o carnê de conduzir. Com 4 anos que eu estava aqui, eu já consegui minha tarjeta, que é a carteira de identidade daqui. Então, gente, eu tenho muitas conquistas, passei muita dificuldade, muitos desafios, mas eu hoje falo, valeu a pena, sabe? E vale a pena eu estar aqui e eu continuar aqui. Então, gente, aí depois o governo mudou a lei aqui, e para dar documentação precisava fazer um exame, que é 2 provas, uma de escrita e falada, né? Sim. E a outra é para saber sobre leis, constituições, sabe, de Espanha. E coisas assim relacionadas à política. Aqui na Espanha nós temos rei, rainha, tal, essas coisas. E, gente, eu paguei, passou o tempo, eu paguei e fui aprovada com boas notas, sabe? Porque eu escrevo muito, eu gosto muito de ler, então estou sempre lendo e escrevendo, então eu tenho assim um bom conhecimento, mas o que eu tenho um pouco de dificuldade é falar, é me expressar, sabe? Eu entendo o que eles falam, mas na hora de expressar, às vezes eu não encontro a palavra, assim, então o português vem, sabe? O português está sempre presente. Então, gente, eu dei entrada na minha nacionalidade, uma ONG, aqui a gente fala ONG, é uma ONG, e eles me fizeram tudo gratuito, gente, me assessorou, tem advogado, e me assessorou tudinho, não paguei nada, só paguei os exames. Um exame custou 85 euros, o outro custou 134 euros. E eu fui fazer esse exame, gente, passei com notas boas. Aí essa advogada, né, que a abogada é advogada, ela deu a entrada para mim tudo certinho. 3 meses e meio, gente, tardou para que desse a resolução. Eu fui aprovada e hoje, gente,
eu fui na polícia fazer o meu passaporte espanhol e a minha carteira de identidade daqui, gente. Então, eu só tenho gratidão, gratidão. A palavra que me define hoje é gratidão, gente. Sou muito grata às pessoas que me ajudaram, que eu estivesse aqui. Sou grata também para as dificuldades que eu tive no passado, porque se eu não tivesse tido aqueles desafios, eu não estaria aqui hoje, entende? Então, eu sou muito grata, gente, e sou mais agradecida ainda porque eu aprendi muito com os meus erros, eu errei muito, então eu procrastinei muito na minha vida e, sabe, assim, às vezes sabia o que tinha que fazer, mas não fazia, evitava fazer o que precisava ser feito, sabe? Mas, gente, de um ano e meio pra cá, eu venho me desenvolvendo e eu tô a cada dia tentando melhorar, aprender com meus erros e tem muita coisa que eu já deixei pra trás. Então, eu olho para trás assim e eu vejo que eu mudei bastante, sabe? Depois que eu comecei a desenvolver, tem coisas ainda tem áreas na minha vida ainda que precisa melhorar. Eu ainda tô assim na rodinha do hamster, mas eu sei que se eu seguir por esse caminho que eu estou, eu vou conseguir chegar e cumprir o meu propósito, gente. Então, gente, esse vídeo, essa história é minha, aqui da Espanha. Então, eu estou em Espanha, em Galícia, e aqui falamos o galego, que é Galícia galego, que é parecido com Portugal, com português. Eu não gosto muito e nem sei muito essa língua, sabe? Mas é a língua da Galícia aqui, e falamos o castelhano, né? E então, gente, é isso que eu tenho que contar para vocês. Eu me superei. Eu gosto da mulher que eu tô me tornando, que eu não vou falar que eu já me tornei, porque falta muita coisa ainda. Sou agradecida pelos filhos que eu tenho, pelos meninos, pelos homens de bem que eu tenho, sabe? Que estão sempre me ligando, estão sempre falando comigo, são muito presentes. E, gente, eu só tenho a agradecer a Deus. Só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade, por estar aqui e por esse dia maravilhoso, gente, que foi eu pegar o meu passaporte e a minha carteira de identidade. E outra coisa que deixa eu te falar, eu vou falar. Quando eu fui no registro civil para fazer a jura de nacionalidade, a moça pegou e falou para mim assim, né, que se eu queria deixar a nacionalidade brasileira, né, se eu queria ficar só com a espanhola. Eu peguei assim, eu me assustei, né, porque eu não sabia que ela ia fazer essa pergunta e eu jamais vou deixar a minha nacionalidade brasileira e por mais que eu quisesse a espanhola, preciso da espanhola, né? Então, gente, eu peguei e fiquei assim, olhei pra ela assim, ela falou assim, mas você pode ficar com as duas. Falei, ai, aí sim, aí completou, né? E eu fiquei feliz por isso, gente. Então, gente, o vídeo termina por aqui. Se você gostou da minha história, se a sua história também é parecida com a minha, pode deixar aí nos comentários, pode falar pra mim de onde você é. Se você quiser saber alguma coisa, alguma palavra ou mais coisas daqui da Espanha, pode deixar aí nos comentários que eu faço um outro vídeo ou eu respondo ali, tá bem? Então um beijo bem grande para vocês e fiquem com Deus.